Celebramos o quarto domingo do tempo comum e a palavra de Deus hoje nos exorta, sobretudo, ao chamado missionário que todos nós temos. Perceba que primeiro Jesus chama os 12, nesse grupo dos 12 tem um grupo menor, mais íntimo de Jesus, normalmente Pedro, Tiago e João, às vezes também André, que é um grupo mais próximo, depois ele envia os 72 com uma missão muito forte, para ir aonde ele mesmo deveria. Já pensou? Que responsabilidade? Você ter que ir onde Jesus deveria ir. Você imagina? O povo esperando Jesus parece você. Você imagina? Parece eu. Imagina que situação, que não é? Mas a grande questão, o missionário, ele não leva a si mesmo. Ele leva aquele que ele enviou. Ele leva o próprio Cristo. E para entender o sentido e mesmo a profundidade da missão do Senhor, nós temos que olhar a primeira leitura de Isaías 66. Trata-se de um texto provavelmente pós-exílio e, portanto, depois do exílio da Babilônia. Olha, se você perguntar a um judeu do nosso tempo, ou um judeu que viveu ali perto do Holocausto, ele vai dizer que o momento mais triste, trágico, da história deles como povo foi certamente o Holocausto. Só que se você perguntasse para um judeu antes do Holocausto, certamente, por tradição oral, ele diria que é o exílio da Babilônia. Porque, vamos ser sinceros, uma coisa é perdermos algo, sim ou não? Já perdeu algo? Você que é casado, quando você perde, tem alguma coisa que só a sua esposa acha, não é assim? Ou a mãe, parece que materializa na frente dela, se a gente não enxerga os homens. Agora, outra coisa é quando aquilo que você conquistou, que era a promessa de Deus, e você perde, não por um deslize humano, por uma fragilidade, mas por um contexto de inconsequência atrás de inconsequência. Você imagina que para o povo chegar no exílio da Babilônia, Deus levantou profeta, eles mataram, levantou o rei, o povo matou. Deus fala constantemente através dos profetas: não faça aliança com os povos, não confie nessas circunstâncias, não façam isso. O povo foi lá e fez, até cair no exílio. E o exílio é um momento no qual você imagina uma coisa. Hoje, a expectativa de vida é muito maior, certo? Muito maior. Você imagina que o exílio, historicamente, durou cerca de 50, 60 anos. Então, teve gente que nasceu no exílio e não conheceu a terra prometida. Nasceu escravo. Você imagina? Então, esse povo, o exílio era um lugar onde não tinha um lugar de culto para eles. Não tinha nada que os identificasse como povo. Então eles passaram muito tempo nisso. E a grande questão deles era a seguinte ainda: cadê Deus no exílio? Onde é que Deus está no exílio da Babilônia? Porque muitos salmos, eles lamentam e choram. Tem um salmo muito forte, que ele vai dizer que as pessoas pediam que eles cantassem os cânticos. Eles falam: como iremos cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Eles nos pedem alegria em meio à tristeza. E quantas vezes a nossa sensação não é a mesma? Parece que por algum motivo, por algum momento, Deus não está mais ali. Um sentimento de escuridão, de frieza, visita o nosso coração e a gente acha que Deus, por algum momento, tirou a mão de nós. E normalmente a gente acha que o culpado de estarmos vivendo isso é Deus. Não é assim? Você fala: mas o que é que eu fiz para merecer isso? Só que dificilmente nós nos lembramos de Deus nas alegrias. Você percebeu? Nós somos muito propensos a lembrar de Deus no sofrimento, em nosso momento de fragilidade, mas dificilmente no momento de alegria. Deus não é o Senhor da alegria e da tristeza, sim ou não? Ele muda em algum momento? O que muda, o que progride é a compreensão que nós temos dele. Por isso existe um momento na vida que você não vai ter uma resposta matemática, lógica para o que está acontecendo. A nossa humanidade nos permite enxergar até um ponto. Nós não sabemos muitas vezes porque uma doença visita uma casa, porque um vício visita uma casa, não sabemos porque com lógica. Nós não sabemos porque muitas vezes acontecem tragédias. Nós não sabemos porque muitas vezes, por mais que façam cálculos, por mais que tenha previsões, porque vai acontecer tragédia climática, a gente não sabe, nós não estamos no controle de todas as coisas. E isso não faz de Deus menos Senhor do que Ele é.
Para entender o senhorio de Jesus, eu tenho que entender o que é a categoria de Senhor. Se ele é Senhor, a ele eu devo obediência, mas não uma obediência cega, mas uma obediência confiante. Porque se eu não consigo contar os meus dias, saber o dia de amanhã, e saber o próximo instante, o próximo segundo, como é que eu vou trazer para mim a responsabilidade e trazer mesmo a culpa de situações que não estão no meu controle? Não estou dizendo que o que você fez não tem culpa sua, às vezes tem coisa que tem, sim ou não? Tem coisa que a gente sabe que errou, não sabe? Você começa o investimento tudo animado, não, eu vou fazer isso e vai dar certo, e você não olhou a realidade, gente. O mundo é assim, não funciona assim que funciona. Às vezes fazendo certo é difícil, né? As coisas funcionam muitas vezes. Essa é a realidade. Tem coisa que eu olho para mim e falo, não, eu fiz, eu tenho que ir atrás, mas tem coisa, a gente não sabe por quê, gente. Mas eu não sei por que eu tenho que fazer. Confiar em Deus, não porque é um pulo no absurdo, mas Ele é o único capaz de me conseguir tirar da situação e me dar força para continuar caminhando. Agora imagina, 60 anos, ali ó, nascendo criança, ficando adulto, envelhecendo, morrendo, e o povo falando que existia uma terra prometida, que era assim, que era assado, que tinha rei, que tinha sacerdote, que tinha de tudo, e o povo vendo aquilo, e na saudade me fala assim, mas se tem tudo isso, por que Deus não intervém? Se Ele é todo poderoso, por que Ele não vai e resolve de uma vez? Essa sensação. E sabe o que é bonito? Muitas das pessoas falam que o Deus do Antigo Testamento é um Deus nervoso, não é verdade? Já viu umas pregações que parece que Deus converteu no Novo Testamento, né? Acho que ele era bravo. Aí depois que nasceu a criança dele, Jesus, vai, que coisa mais linda, ele mudou, que nem vô e vó. Deus sempre foi amor. Tanto que a imagem, se você prestou atenção da primeira leitura, é bonito. Deus fala que vai pegar o seu povo, vai colocar sobre os joelhos e fazer carinho, como uma mãe acaricia o seu filho. É como se dissesse, eu sei que você errou, sei que você está sofrendo por causa do seu erro, mas ainda assim eu vou te amar, eu vou te consolar, porque eu sou seu pai, eu sou seu Senhor. Eu vou cuidar de você. E como é que Deus cuida da gente? Ele nos envia Jesus. Jesus é o cuidado e a consolação de Deus que nos visita. E esse 72 é a estratégia do Senhor de que mais e mais corações se acheguem a Ele. Só que perceba que o Senhor ele envia os discípulos com noções muito práticas. Ele vai dizer, olha, eu estou enviando vocês como cordeiros em meio ao lobo. O cordeiro é uma imagem que passa docilidade, resignação diante do sofrimento. Quem aí já viveu mais um pouco na área rural e, por questão de alimentação, porque trabalhou, teve que ver um cordeiro ser morto. Ele não faz barulho nenhum, sabia? Ele só chora. Jesus não está canonizando uma postura de passividade absoluta, ou seja, deixa bater mesmo, do jeito que tá bom, não é isso. Mas é alguém que não se curva diante do sofrimento. E por que não se curva? Porque tem Deus por seu sustento. Agora, a figura do lobo, vai dizer Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem, na verdade, ou seja, o lobo é uma ideia de caça, até de solitário, de astúcia. Então ele está dizendo, ó, abre o olho, gente. Tem gente que não age bem. Não tem gente que tem uma índole má, sim ou não? Você conhece alguém assim? A pessoa sempre arquitetando mal, na verdade. Tem pessoa que parece que ela vem no mundo para desestabilizar as coisas. Qualquer lugar que você bota, ela dá errado. Botou aqui, ela consegue arrumar briga em qualquer lugar, em qualquer circunstância, ela não se resolve. E normalmente a gente é mal resolvida. Tem gente que é assim. Vamos dar um exemplo. Se um dia você foi e confiou muito numa pessoa, vamos falar materialmente. Se a pessoa foi e gastou, não te pagou, você vai emprestar de novo? Claro que não, gente. O senhor pediu emprestar, é o que a gente pediu, mas tem uma hora também, né, gente? Não é verdade? A não ser que esteja sobrando muito para você. Estou dando um exemplo, já dá outros exemplos. Tem pessoa que é assim, qual que é a nossa atitude em relação a ela? É rezar por ela. É pedir a conversão dela, é perdoar. Porque cada qual vai colher o que está semeando. Mas é para entender que o mundo é desse jeito, gente. O problema nosso é que a gente cria muita expectativa nas pessoas e as pessoas, nem nós temos responsabilidade de suprir toda a expectativa. Você não vai conseguir. É impossível. Nós colocamos na pessoa, muitas vezes, uma característica de transcendente, algo que Deus só pode fazer. E diante disso, ou seja, faça a sua parte, evangeliza, mas não seja ingênuo. Nós perdoamos a ingenuidade de uma criança, não do marmanjo. Tem coisa que você tem que prestar atenção no que está acontecendo.
Saber que tem que lugar que você não pode ir, lugar que você vai estar vulnerável. É isso que está dizendo. Você é cordeiro, mas tem lobo, e o lobo é mais perto que o cordeiro. Porque quem não pensa o mal, normalmente não acaba pegando algumas coisas. Mas você mantendo os princípios, sabendo que é o Senhor que guia, a evangelização acontece. Ele vai pedir outra coisa, foco. Quando ele pede para não cumprimentar os outros pelo caminho, não é para ser antipático, não é isso. Fecha a cara e vou porque Jesus não quer que falou aí para os outros. Então vamos embora. Não é isso. Ou seja, não cai em nenhuma distração, em nenhuma conversa que vai te tirar do seu propósito. Não se distraia. Hoje, se Jesus fosse pregar, certamente ia falar, toma cuidado com o seu celular, toma cuidado com a internet, toma cuidado com as conversas nas quais você tem parado, com os grupos do WhatsApp, com as rodinhas de conversa, te distrair do propósito. Porque quando a gente vai nessas rodas de conversa, e, gente, é gostoso falar da vida dos outros, não é? Vamos ser sinceros. Quem que gosta? Levanta a mão. Pode levantar. Vocês gostam, eu fico sabendo depois, não é nem na confissão, hein? Todo ano alguém me transfere para algum lugar. Eu já fui para a catedral umas 10 vezes, eles estão me dando uma progressão, sabia? Já fui para a Alemanha, ó, o padre, tô sabendo aí, ó, tá vendo? Aí vem as artimanhas, eu não tô sabendo. Você... Fala para o bispo avisar primeiro o padre, é verdade? Cada hora acontece uma coisa, o povo conversa. Não é o ideal, mas acontece. Na sua família, onde você trabalha, tem conversa, sim ou não? Acho que tem, gente. Isso é distração. Porque é gostoso, você fica ali, ó, ouvindo a conversa dos outros, e por um momento você esquece da sua própria miséria. E às vezes está falando mal de alguém, você é pior que a pessoa, mas é muito pior. É distração, gente. Ou seja, foco. Qual que é a missão é essa? Qual que é a missão do seu matrimônio? É essa. Não se distrai. Olha para o foco. Olha para o que tem que ser feito. Qual que é a sua missão como cristão? É essa. Foco, foco. Se não tem foco, a gente não chega onde tem que chegar. Terceira circunstância. Terceiro ponto. Toma cuidado para não se deslumbrar. Quando a gente começa a fazer as coisas bem feitas e vai vendo Deus honrar e vai ver a ação de Deus, a gente fica vaidoso. Sabe que o primeiro estágio de alguém que começa a ficar um pouco mais religioso é a soberba. Sabe por quê? Ela não percebe. Mas ela começa a se sentir melhor do que aquele que não faz aquilo que ela está fazendo. Ela vai se sentindo super santo. Todo mundo já conheceu alguém assim, né? Ela rezou uma quaresma com o Frei Gilson, parece que ela foi levada ao grau de potestade angélica, assim. Né? Ela olha os olhos de cima para baixo. Porque ela acordei 4 da manhã, você firmar com sua obrigação, rezar. Né? Um o pessoal falou, não, padre, eu fiz penitência, rezei o rosário. Eu falei, não é penitência, é sua obrigação rezar, não é verdade? Pelo amor de Deus, eu estou falando mal do rosário, mas não tem gente que é desse jeito. Ela começa a fazer um pouquinho mais, ela se sente mais pronta para dizer, ela nunca leu a Bíblia inteira, mas tudo que ela fala vira autoridade e fala e vai papagaio de YouTube e vai fazendo. Tem gente que é desse jeito, não se deslumbra. Sabe o que Jesus vai falar? Gente, isso aqui tudo não vale nada. Milagre, igreja reformada, corpo bonito, roupa bonita, viagem, isso não vale nada. O importante é se o nome está escrito no reino dos céus. Isso é importante. Sabe que o nome está escrito lá? Sabe que, já pensou? Na hora que chegar a lista lá, São Pedro baixava aí. Sabe aquele desespero que vai dando e vai mexendo o dedinho assim, ó. E não vai chegando o seu nome. E aí? Você acha que o seu nome vai estar lá escrito? Pelo batismo, o ideal é que está escrito, que você foi batizado. Mas só que você lavou e eu vejo as vestes no sangue do Cordeiro? Ou está dizendo que você não confessa porque o padre é homem e ser humano igual a você? Então você vai dando desculpa, eu não vou na missa porque é coisa demais. Ah, eu não vou todo dia porque é coisa de gente bitolada. Aí você vai dando desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Mas é do vamos ver. Onde é que vai estar escrito seu nome? Só na certidão de nascimento? Quer saber uma pergunta? Faz tempo que eu não faço aqui, mas que ela define como que nós estamos. Todo mundo que está aqui, vocês estão felizes com Jesus, sim ou não? Então o povo já sabe. E Jesus? Está feliz com você, sim ou não? Você viu como que muda? É uma alegria, Jesus, mas ele está feliz comigo? É que nem pai e mãe. A gente sabe quando o pai e mãe estão felizes com a gente, sim ou não? O filho sabe. E você sabe por que ele não está feliz quando não está? É a mesma coisa Jesus, gente. Você pode se enganar, você pode ficar bravo com o padre, você pode ficar bravo com quem quer que seja. A palavra uma hora vai se defrontar com a sua vida e aí vai dizer o que você tem feito. O que você tem realizado? Olha, a pergunta que me veio muito forte hoje quando rezava com esse texto é de São Paulo.
São Paulo fala assim, para mim não importa mais nada. Nada, 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 nada. É só a criação nova a partir de Cristo, é isso que importa. Tem um outro texto que ele usa a expressão, desculpa o que o padre vai dizer, esterco. Você sabe o que é esterco, sabe? Ele julga tudo como esterco em relação a Cristo. Ele fala assim, olha, eu conheci algo tão importante, mas tão fundamental, que nada para mim mais vale nada. Nada, nada, nada. Nada tem consistência. O luto não tem consistência, o que deu errado não tem consistência. O fracasso não tem consistência, as alegrias não têm consistência, os prazeres não têm consistência, para encontrar algo que supera tudo. Cristo é maior que todas as coisas. Diante disso, eu me pergunto, com tristeza às vezes, será que eu conheci Jesus mesmo? Será que a gente conheceu Jesus de verdade? A ponto de eu olhar para tudo que aconteceu na minha vida e falar assim, tem uma história, você já ouviu falar de Santa Baquita? Quem já ouviu falar? O milagre dela foi aqui em Santos. Ela foi escravo, ela foi entregue já criança, no navio negreiro. Ela vem, depois uma família a acolhe, depois libertam ela, vai ser canossiana. Ela sofreu todo tipo de violência que você puder imaginar. Moral, sexual, física, tratada como objeto. Chega um momento da vida dela que ela tem um encontro tão forte com Deus. Pelo amor de Deus, eu não vou justificar o que aconteceu de errado, mas isso é frase dela. Ela falou assim, olha, o amor de Cristo é tão forte em mim, que se pudesse, eu beijava as mãos daqueles que me levaram escravo. Não porque ela concorda com a escravidão, mas o amor que ela experimenta de Cristo é tão forte, que transcende, supera, transforma todas as coisas. Eu pergunto para mim e pergunto para você, será mesmo que a gente conheceu Jesus? Primeiro probleminha que dá errado, você está reclamando. Primeira vez que a pessoa não olha para o seu rosto, você fala, não vou vir mais na igreja. Primeira vez que tem algum problema no som, você fica nervoso. Atrasou um pouquinho, misericórdia. Não é? Será que Jesus é mais importante? Ou está preocupado em ver o jogo do Mundial de Clubes? Hein? Aí você fica assistindo ao tempo que for. O que é mais importante? Fecha seus olhos. Baixa a sua cabeça. Peça essa graça ao Senhor. De ver essa transformação, essa mudança de vida. De viver aquilo que é de Deus na sua vida, na sua história.